Seja muito bem-vindo ao VibraCast, esse podcast que chama aqui para essa mesa para conversar líderes de tecnologia, CTOs, diretores, executivos que estão na linha de frente na tomada das decisões mais difíceis no mercado de tecnologia, que são as decisões estratégicas, frente a esse momento que a gente está vivendo super turbulento no mercado de tecnologia, graças à entrada da IA forte nos últimos anos. Eu sou Leandro Oliveira, sou seu anfitrião aqui nesse podcast. Eu sou CEO e cofundador da Vibra. Nós somos uma consultoria estratégica de tecnologia que ajuda as empresas a sair do modelo tradicional de desenvolvimento de software para o modelo que a gente chama de squads cognitivos, que mescla dentro de um processo de software coeso, humanos e agentes de IA, cada um fazendo o seu papel e o que faz de melhor, para que a empresa consiga entregar muito mais software, com muito mais escala, com muito mais velocidade, sem depender tanto de headcount. Se você quiser saber mais sobre a Vibra, acessa lá vibra com dois bs.com.br. Bom, e para esse episódio de hoje a gente vai falar sobre governança. Só que a gente vai falar um pouquinho de governança dentro do mercado de tecnologia, um pouquinho diferente, porque a gente não vai falar necessariamente de IA num primeiro momento, mas o que eu preciso em termos de governança para preparar minha empresa para entrar nesse mundo AI first, quando a gente fala de dados, quando a gente fala de processo e principalmente quando a gente fala de cultura. E para falar comigo sobre esse tema, eu trouxe um convidado super especial que tem uma participação no mercado num cenário um pouco diferente das empresas, porque ele conduz a parte tecnológica de um grupo empresarial de holdings, onde bancos, investidores e conselhos exigem transparência, previsibilidade e controle na governança de dados. Então, eu estou aqui hoje com o meu querido Alcides Coraza Júnior. Ele é CTO do Grupo RZK, uma das holdings multidisciplinares que atua com diferentes setores, incluindo agronegócio, incorporação, governança consolidada e financeira, com maturidade digital são fatores críticos na sustentabilidade de crescimento. Bom, é um negócio um pouco diferente, então às vezes até me perco um pouco aqui na explicação, por isso que eu vou abrir aqui para o próprio Alcides se apresentar e falar um pouquinho aqui, né, do grupo RZK. Alcides, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, meu caro, por estar aqui nesse debate desse tema com a gente. Legal, bom dia, Leandro, tudo bem? Bom, primeiramente eu agradeço o convite, agradeço a oportunidade de conversar aqui um pouco com você e compartilhar um pouco aqui das nossas experiências e agregar aí também com quem está ouvindo a gente. Bom, como você disse, eu estou à frente da área de tecnologia de um grupo, né, já atuo na área de tecnologia há mais de 20 anos, passei por diversas empresas, saúde, marketing, construção, indústria, e agora, nesse grupo, que é um grupo, é uma holding, como você disse, e o grupo investe em diversos ramos de atividade, geração de energia, a gente já teve seguro, concessão, gestão de shopping, incorporação, agronegócio, desde lavoura e pecuária até máquinas agrícolas. Então, é um grupo bastante diversificado. É, a gente atua aqui como holding, a gente atua e interage com essas empresas de forma distinta. Algumas empresas com uma maturidade maior em relação à tecnologia, com a equipe própria que integra com a gente aqui em relação à governança, às premissas e políticas. E algumas empresas consomem parcialmente ou 100% do nosso time de tecnologia. Então, a gente passa a ser também, além de tecnologia da holding, também tecnologia core de algumas das empresas do grupo RZK. Muito bom, Cides. Eu fiquei pensando aqui como que já é uma dificuldade além, né? Você trabalhar dentro de um contexto tão diverso, com diferentes segmentos, diferentes desafios e também diferentes dores de mercado para você conseguir controlar, ainda mais esse tema que a gente vai falar hoje aqui, que é governança, né? Então, Exato. Cides, vamos cair então na nossa primeira perguntinha aqui. Cara, Uhum. você comentou que no nosso reporte, que a gente fez um reporte no final do ano, acabei não comentando, Sim. mas o Alcides, ele faz parte da CTO Real, que é uma comunidade de líderes de tecnologia que nós lançamos ano passado. Eu sou líder dessa comunidade, tive o prazer de conhecer o Alcides, assim como vários outros líderes. E é muito bom ter você aqui, justamente por a gente ter se aproximado. E eu queria entender aqui com você, Alcides, você comentou no nosso reporte do final do ano, que a gente falou de tendências de tecnologia para 2026, que a adoção de IA tem crescido mais rápido do que a maturidade dos dados e dos processos. O que Sim. significa na prática dentro de um grupo empresarial como, né, o grupo RZK? Tá, vamos lá. Eu vou trazer alguns pontos aqui para a gente discutir isso e tentar esclarecer
essa menção que eu fiz, né? É, Então, primeiro, eu vejo que tem assim, tem muitas empresas, elas começam por uma ferramenta e não pela raiz do problema, ou seja, elas entendem que a implantação de uma solução tecnológica, de uma ferramenta, vai ser o suficiente para corrigir um processo mal estruturado ou algum problema interno da empresa. Na prática, a gente sabe que isso não é uma verdade, na grande maioria das vezes. Isso, a não ser que você esteja tratando um problema muito simples, mas não é o caso aqui quando a gente fala de governança e inteligência artificial. O segundo ponto que eu vejo é que para que essa maturidade aconteça de forma correta, né, você precisa lidar com pessoas, com regras, desejos e anseios dos gestores. Você precisa conciliar o tempo dessas pessoas no dia a dia com novos projetos. E no final, esse processo se torna chato, acaba ficando pouco atrativo para as pessoas se envolverem, para a companhia se envolver nisso. Em contrapartida, você tem a inteligência artificial viabilizando ganhos muito rápidos e com qualidade, né? E aí, é, vamos combinar que é, quando você vê as respostas de uma inteligência artificial estruturada, trazendo ideias, trazendo insights, ou um aplicativo, uma apresentação, um vídeo que foi gerado pela inteligência artificial, baseado numa ideia que você colocou ali, é bem mais interessante e atrativo do que você discutir melhoria de processos, validação de dados, governanças, enfim. Então eu acho que existe um fator humano aqui que é muito forte, né? Ponto, reforçando que, lembrando só que esses ganhos que a IA traz, né, com velocidade, com qualidade, nem sempre isso está alinhado com o que a companhia, com o que a empresa espera de valor para o negócio, certo? Uhum. Um terceiro ponto é que existem os casos que, mesmo quando a IA aplicada em casos coerentes, em projetos coerentes para a companhia, ou seja, fora desse uso que eu mencionei para gerar uma apresentação, um vídeo, você tem muitos projetos sem planejamento, sem objetivo, sem critério, às vezes muito por iniciativa da área de tecnologia, por ela ver é, essa diferença, né, esse atrativo que a IA traz e as pessoas acabam com autonomia gerando coisas. Então, são iniciativas isoladas é, e você quer mostrar, às vezes a área de tecnologia quer mostrar no final uma ferramenta pronta, uma solução pronta para tentar converter, né, esse fator humano. Mas aí, eu acho que aí é a velocidade da adoção versus a consistência, né? Uhum. Muitas vezes, nesse cenário, você vai automatizar decisões que não estão estruturadas, você vai acelerar o problema, né? Não tem valor agregado porque não foi feito de uma forma planejada, organizada, né? Então, no meu entendimento, são esses três fatores que explicam esse gap, né? Então, acho que é importante entender que o uso da IA o uso pelo uso, né, simplesmente não é o que gera valor para as empresas. Então, trazer esses pontos para a mesa num contexto corporativo, né, que vai dar visibilidade de como, onde a gente vai colocar os esforços, por que começar a implantar, né? O que eu quero dizer é que isso que vai garantir lá no final da implementação que você tenha a menor diferença possível entre o que foi planejado, né, de resultado e aquilo que foi, na verdade, o que foi planejado de objetivo e aquilo que foi gerado de resultado no final. Então, por exemplo, no nosso cenário aqui, nós temos, como você disse, diferentes empresas em diferentes situações e momentos, maturidades distintas, orçamentos, tamanhos, enfim, várias formas de pensar. Ou seja, não tem bala de prata para resolver, que vai resolver tudo, né? Então, Sim. em algumas empresas do grupo, por exemplo, eu até ouvi uma pessoa dizendo isso esses dias. Eu, aqui no papel que eu estou cozinhando para chefe, eu estou no MasterChef, porque existem empresas que têm profissionais de tecnologia muito competentes,
desenvolvedores, pessoas que estão dentro desse processo e então não tem como a gente como holding ficar ditando regra. Sim. Uma relação, a gente tem o papel da holding é construir uma relação muito boa com as empresas e com essas equipes, repassar a cultura que é esperada, né? E também ouvir e entender o que as empresas estão buscando, né, de resultado para que a gente não se posicione como definidores de regras simplesmente, né? Então, acho que esse é um pouco do significado do que eu mencionei da diferença entre o crescimento da adoção da IA versus essa maturidade dentro das empresas. Sim. Eu tenho conversado com várias lideranças de tecnologia que estão querendo fazer essa transformação, né, de trazer IA. E é engraçado porque eu citei o report que a gente fez no final do ano, em conjunto, né, da Vibra com a CTO Real para olhar para essas tendências de 26 e uma das coisas que a gente sentiu de 25, pelo menos unanimamente nas lideranças, citaram ali, né, que foi um momento, um ano de POC, né, de experimentação e tudo mais. E aí agora, 2026, era um ano de fato, trazer isso para a operação e foco em ROI, né? E Uhum. aí, eu lembro que quando eu vi isso e lembrando das experiências e em conversas que eu fui tendo com alguns executivos, tinha aquela questão de precisamos colocar IA. Precisamos qualquer coisa, mas precisar é diferente de você estar pronto para fazer, né? Porque não adianta Exato. você querer forçar ou acelerar ou porque executivos ou boards, né, ou investidores estão pressionando se você não está pronto. É uma questão de Uhum. realmente maturidade, né? Você vai dar um passo antes do que você está pronto para conseguir absorver, né? E é bem isso que Sim, você falou. Imagino que em uma hold é o desafio ainda maior, né, pela pluralidade, exato. né, das pessoas e das lideranças, né? É, Alcides, eu vou para a próxima pergunta aqui para a gente poder aproveitar bem você aqui com a gente. Em uma hold multidisciplinar como, né, o grupo RZK, onde diferentes negócios, sistemas e realidades operacionais convivem ao mesmo tempo. Qual que é o papel da governança de dados para transformar complexidade em confiança nas decisões estratégicas do grupo? Como é que você vê isso? tá. Bom, no meu entendimento, eu vejo que a governança é um tema que eu gosto muito, assim, e a gente tem tentado aprimorar os conhecimentos para a gente poder implantar isso cada vez mais, com mais consistência dentro do grupo. Então, eu entendo que a governança ela tem um papel muito sério e importante dentro das empresas, né? Então, acho que através da governança que a companhia consegue viabilizar as transformações organizacionais que são esperadas em vários aspectos. É, é com governança que a gente vai ter capacidade de definir as diretrizes que a gente precisa passar para as empresas e como holding e as empresas também, né, definir as diretrizes deles, estabelecer critérios, priorização, padronização, né, permitir soluções que sejam escaláveis, enfim, segurança, uma série de coisas que é, não dá para a gente tratar no um a um ali, no cafezinho, na conversa com as pessoas. Então, é, é muita gente para você direcionar, são diversas áreas. Nós temos dezenas de gestores, colaboradores atuando. Então, se você não tiver um norte, uma ferramenta que direcione tudo isso, as coisas se perdem, né? E quando a gente fala especificamente de governança de dados, né, é, a ideia é a mesma. Então, a gente entra num contexto na minha visão, que é muito amplo, porque você vai começar a analisar processos, pessoas envolvidas, sistemas, uma série de fatores como o input do dado que está sendo feito, se o dado está com qualidade, em que momento ele está sendo imputado, quem que está fazendo, né, se é manual, se dá para a gente eliminar a dependência de pessoas, enfim, até o fato de chegar numa qualidade ali do banco de dados, data lake, enfim, um sistema, uma solução tecnológica que você vai disponibilizar isso para consumo. Hum, Então aqui eu vejo que é muito importante alguns passos, né, para que isso aconteça na prática. Então, a criação de um comitê, por exemplo, uhum, que ajuda nessa fase de padrões e garantir qualidade e gerar confiança para as decisões. Isso que é importante. Então, para nós como holding, por exemplo, é, e empresas nesse mesmo modelo, é muito importante esse processo, porque
a gente quer consolidar dados das empresas, né? Então, sem isso, você não consegue viabilizar essa consolidação. Tem um ponto importante que, apesar do comitê, né, eu acredito muito que o profissional de tecnologia, o CEO, o CTO, o líder de tecnologia que está à frente disso, ele deve ou deveria ser capaz, né, de tomar frente desse assunto como decisor, porque eu acho que nesse processo a gente entra numa complexidade técnica que é fator essencial para garantir a qualidade e a equivalência como eu disse, do que é planejado com o que é alcançado. Uhum. Por exemplo, não dá para a gente ter dependência de muitas pessoas num processo, né? Ou entender que a gente tem que investir em treinamentos para que os processos ocorram de forma mais assertiva. E eu acho que aqui entra nesse sentido, entra um posicionamento muito forte de um conjunto de governança, mais o comitê, mas principalmente no papel do CEO, como conhecedor da tecnologia, de impor certas regras que vão garantir o sucesso do projeto. Então, as pessoas são necessárias, elas são importantes para esse processo, é óbvio, mas eu acredito que são outras habilidades que devem ser treinadas, por exemplo, né? Um outro passo também que eu enxergo é uma ação de integrar e alinhar todo esse contexto tecnológico com a estratégia da holding ou de cada empresa. Uhum. Então, é aqui que talvez ocorra maior complexidade, ou seja, tem diferentes negócios, como eu comentei, diferentes empresas em diferentes momentos. Então, por exemplo, eu já participei de reuniões que os gestores trazem números, o mesmo número com diferentes entendimentos. Ou o contrário, né? O Caramba. mesmo assunto com diferentes indicadores. Então, é aqui, nesse sentido, que a gente consegue mostrar o valor da governança, né? É aqui Sim. que o CTO, o líder de tecnologia, ele vai conseguir, junto com o comitê e com essa cultura de governança, participar assim, também participando estrategicamente dos negócios, ele entra como um decisor. Esse conjunto de pessoas entra como decisores, né? É, e vira referência nesse processo. E no final, isso gera confiança nas pessoas, na presidência, enfim, nos outros líderes que têm que tomar decisão em cima do que a gente está entregando como solução e como dado. Então, só para concluir esse tema, eu acho que a governança tem esse papel de permitir esse entendimento, né? Criar proximidade, autonomia, permitir a inovação de forma controlada. É muito importante entender também que governança não é bloqueio, Uhum. não é burocracia, ela é importante para esse processo. A governança, através dela, que a gente consegue reduzir isso que eu comentei da diferença entre a velocidade de adoção e maturidade, né, da Uhum. empresa, e ela vai ajudar no sucesso das implementações, né? Sem isso, eu acho que cada um enxerga uma verdade, né? E aí o caos se estabelece. Sim. Mas só para entender um ponto, Alcides, a holding define uma estrutura de regras de governança, reverbera para as empresas e elas complementam com particularidades de cada negócio? É nesse sentido? Exatamente. Ah, tá, legal. É, Nós já entendemos que é, nós temos empresas de diversos ramos aqui, né? Não tem como a gente ter dentro da holding equipes, Uhum. né, que sejam conhecedoras de todos esses negócios. Sim. Então a gente sabe o que que a gente precisa como premissa para todas as áreas, para dados, para tecnologia, para financeiro, para enfim. E aí as empresas do grupo, elas, como eu disse no começo, elas podem consumir 100% desse negócio, dessa estrutura, ou quando elas têm autonomia, elas também têm a permissão de, baseado no que a gente estabelece, elas podem, a partir dali, criar aquilo que incrementa ou melhora a aderência para cada negócio. Entendi. E se vocês encontram um padrão de qualidade que foi, tipo assim, alguma das empresas fez uma melhoria que foi legal.
Vocês adotam isso como padrão da holding e reverberam para as demais? Se isso fizer sentido para todas, né, para todas as Legal. empresas, porque como holding a gente tem que, como você disse, reverberar aquilo que faz sentido para todas, sim. Tá, legal. Não, maravilha. Eu fui te perguntando algumas coisas aqui mais de curiosidade mesmo para entender o cenário de Uhum, holding, porque realmente é um contexto que eu não, não conheço muito. Mas muito bom, Alcides, obrigado por compartilhar. Meu caro, vamos para a legal. próxima. Como a IA, confesso que eu botei umas perguntas meio longas aqui, então por isso que eu tô lendo, cara, porque ficou meio comprido aqui. Vou ter que a próxima vez eu vou tentar enxugar Sem um pouco. problema. Como a IA acelerando decisões, quer dizer, com a IA acelerando decisões e automações dentro das empresas, qual passa a ser o verdadeiro papel da liderança para garantir que a tecnologia, governança, e responsabilidade evoluam juntas? E como o modelo Human in the Loop entra como um mecanismo para equilibrar velocidade, confiança e tomada de decisão? Conseguiu captar? Sim, sim. Boa. Vou até fazer uma observação da resposta aí da pergunta anterior, assim. Quando eu comentei que é, a gente não pode ter dependência das pessoas nesse processo, nos processos da empresa, operacionalmente falando, tá? Sim, sim. Então, o envolvimento dessas pessoas é no momento certo e para as tarefas certas, como parte da transformação, bem diferente de processo operacional, é importantíssimo. Então, e esse, inclusive, um dos exemplos das habilidades que elas devem ser treinadas, que eu mencionei antes, né? Então, é, e isso porque a responsabilidade das pessoas não muda com a implantação da IA, né? Uhum, Então, acredito, inclusive, que essa responsabilidade ela aumenta. E aí, quanto mais rápido você acelera isso, né? Quanto mais rápido as coisas acontecem, mais controle você precisa ter para não se perder, né? Então, já que a inteligência artificial ela permite essa velocidade, a gente tem que começar a criar controles que não existiam antes, né? Porque para garantir estabilidade, para garantir é, estabilidade desse processo de transformação e também, como eu disse antes, sem inibir a criatividade, né? uhum, Essa é uma das maiores preocupações nossas quando a gente, como holding, starta esse processo de estabelecer regras e critérios para as empresas. A gente tenta tomar cuidado com isso para não criar bloqueios, né? uhum. Então não é tão simples equilibrar esses fatores aqui para você ter as duas coisas funcionando. Então, é aí esse equilíbrio na evolução conjunta, né, que você mencionou, de Sim. velocidade, confiança e decisão, ela se dá através de governança, na minha visão, né? Através de políticas, de estabelecimento de critérios, de orientação no uso das plataformas de inteligência artificial e de responsabilização das pessoas que estão consumindo esse serviço. Então, esse conjunto de ações, ele tem que gerar nas pessoas a percepção de integração e proximidade, né? Diferente de bloqueio ou de simplesmente restrição do que está sendo feito. Então, aqui no grupo como holding, a gente não pode simplesmente criar regras e exigir que as empresas sigam sem entender a aderência, o contexto de cada uma delas, né? E por fim, na pergunta você mencionou da liderança, né? Uhum, Eu acho que a liderança ela está muito mais relacionada com o ambiente, né, do que com a tecnologia, né? O envolvimento deles. uhum. Afinal, eu acho que tudo isso daí se integra, cultura, inovação, e liderança. Então, a liderança da holding, por exemplo, ela tem um papel essencial de patrocinar esse trabalho, patrocinar, valorar o comitê que está sendo criado e as definições que estão sendo criadas por ele, ou seja, na aplicação da governança, né? E aí, para você ter, de fato, o Human in the Loop acontecendo, a liderança, acho que das empresas, elas também têm esse papel de liderar pelo exemplo, né? Participação, promovendo esse ambiente de trabalho e de que a gente consiga permear essa cultura de governança no grupo, na holding e nas empresas do grupo. Sim.
É um desafio e tanto para as lideranças. Bastante. E o desenvolvimento de novas lideranças também nesse contexto também acho que é uma complexidade adicional para a parte de pessoas, né? Alcides, vamos para a nossa Exatamente. última pergunta aqui para fechar o episódio. Legal. Nos próximos anos, quando todas as empresas tiverem acesso às mesmas tecnologias de IA, qual será o Uhum. verdadeiro fator que vai separar organizações que tomam boas decisões daquelas que apenas automatizaram os erros? Como é que você vê isso? Tá. É, cara, eu acho que é uma união de maturidade e governança e não de tecnologia. Tecnologia está disponível para todo mundo na mesma proporção. Uhum. Tá? Óbvio que na proporção de tamanho e orçamento, mas a tecnologia é a mesma para todos, né? Sim, Hoje a gente já está falando de governança, porque isso é necessário para estabelecer controle por conta desse fácil acesso e de geração de resultados rápidos, né, com inteligência artificial, por exemplo. E essa facilidade vai aumentar cada vez mais, né? Custos vão provavelmente diminuir cada vez mais e isso aumenta. Enfim, então é necessário olhar para isso e agir de forma eficiente. Então, quando a gente fala, na verdade, quando a gente olha para empresas que tomam boas decisões, geralmente essas empresas têm como característica, né, essa maturidade, ou seja, tem clareza dos seus processos, tem disciplina operacional, tem cultura de dados, enfim. É, e também, eu acredito que tem também a liderança participando de forma integrada de tudo isso. Então, a gente tem esses exemplos aqui dentro do grupo da diferença dessa atuação de liderança, né? Como funciona numa empresa, como funciona na outra. E aí, como você disse, aquele exemplo bom a gente tenta repassar para os cenários onde precisam de melhoria. E aí, como eu disse, essa estrutura organizacional ela precisa estar madura, uhum, porque a inteligência artificial ela potencializa as coisas. Então, se a empresa está madura, está organizada, está preparada, é isso que vai ser potencializado, né? Se a companhia está ainda possui processos imaturos, por exemplo, dados com baixa qualidade, é isso que vai ser potencializado. sim, Não tem milagre nesse processo, né? E aí, assim, concluindo só, eu acredito que a vantagem ela entre essas empresas é a vantagem organizacional, vantagem de maturidade não tecnológica, né? A tecnologia está disponível para todos, como eu disse, agora maturidade e consistência da organização é o que vai separar as empresas que tomam boas decisões das empresas que vão é, potencializar aí os problemas existentes. sim. Eu venho do meio muito de startups, né? Que daí a Vibra começou Uhum, como uma startup, então a gente vem muito desse inovação, né? E muitos processos que o mercado já traz, né? E aí a gente é meio que doutrinado, vamos dizer assim, pelo conhecimento que é apresentado, a tentar, no máximo, sempre tomar decisões baseadas em dados, né? Em fatos, né? sim. Mas a gente vê, às vezes, que tem empresas que são mais antigas do mercado, mais tradicionais, que as decisões às vezes são muito pautadas na opinião das pessoas, né, ou na visão específica de uma pessoa, ou até em Exato. questões culturais que foram sendo desenvolvidas e construídas ao longo de uma jornada, né, de 10, 20, Uhum, 30 anos de empresa. Então, eu acho que isso que você trouxe, que realmente vai estar pautada na maturidade, que com exato. dados, com IA, ou seja, a tecnologia disponível, é uma escolha você tomar uma decisão, né, não tão embasada, Exatamente. né, do que você poderia tomar com tudo que tem à tua disposição. Muito bom, Com Alcides, muito certeza. bom. Ô, meu querido, para a gente fechar aqui, só tenho a te agradecer a tua disponibilidade para a gente bater esse papo. Governança é um papo que eu, que nem eu falei, vim de startup, confesso que sempre achei muito Uhum, chato. E aí, ao longo dessa meu desenvolvimento como jornada empreendedora, cada vez mais eu vejo a importância e hoje mais do que nunca. Tanto legal. que a gente tem, né, uma C-Level de estratégia, que é a Fernanda, nossa empresa, cujo foco dela é olhar muito para a governança, né, dentro Uhum, dessa nova etapa que a Vibra está entrando. Então, é um tema ainda mais agora com dados, IA, né, cada vez mais inserido no dia a dia. Então, meu querido, muito obrigado pela tua disponibilidade.
Foi muito bom bater esse papo com você. Você trouxe insights muito bons e dentro de um contexto complexo, né? Que é uma holding de Exato, empresas. Alcides, exato. para a gente fechar aqui, cara, eu vou deixar aqui um espaço para você poder trazer suas palavras finais. Se quiser falar um pouco também, né, de como o pessoal te encontra, contatos também, se queira divulgar alguma coisa do grupo RZK, fica à vontade. Legal. Bom, quero agradecer também aqui o convite, né? É, a gente trabalhou junto no Report o ano passado, agora num formato diferente, novidade para mim também, então agradeço Legal. pela oportunidade. Diferente de você, eu sou um cara que gosto muito de governança e trabalhar com esses controles. Acho que é um desafio grande equilibrar controle e criatividade, né? Inovação, enfim, permitir que as pessoas possam participar de forma ativa e prática dentro das companhias, principalmente com tecnologia. Então, fico muito feliz de poder compartilhar um pouco aqui do que a gente vive dentro do grupo. Legal. Bom, o Grupo RZK tem o nosso site, gruporZK.com.br, e minhas redes sociais, eu sou um cara mais low profile, então as pessoas podem me encontrar no LinkedIn, Alcides Coraza Júnior, é o meu link lá, e quem tiver interesse pode conectar e mandar mensagem lá e perguntas que a gente vai responder da melhor maneira possível. Maravilha, Agradeço, muito Alcides. obrigado, Leandro. Pô, muito obrigado, meu querido. E para você que nos acompanhou aqui em mais esse episódio do VibraCast, segue a gente lá nas redes sociais, acompanha no Spotify, no YouTube, acessa lá vibra com 2bs.com.br que você vai encontrar todos os links. E acompanha também os próximos episódios que a gente vai trazer líderes como o Alcides aqui para compartilhar um pouco dessa experiência de quem está vivendo a tomada de decisão estratégica no mercado. Então é isso, muito obrigado e até a próxima. Valeu!